da liderança, ela começa na capacidade de uma pessoa liderar o que acontece à volta dela. Você é forte e que você vai se levantar. Apesar de tudo, você se levanta. Vamos juntos. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso encontro semanal. Hoje teremos uma convidada muito especial. Se você está participando aqui do nosso talk pela primeira vez, ainda não conhece o nosso projeto, nós somos o Todas Group, um projeto para democratizar o acesso a mulheres incríveis. Então, toda semana, mulheres que são referências em suas áreas estarão aqui para passar experiências e aprendizados. Se você já se cadastrou lá na nossa plataforma, todasgroup.com, você pode também agora receber o link que nós sempre enviamos toda quarta por e-mail pelo WhatsApp. Você pode colocar o seu telefone lá ou então também disponibilizar o seu telefone no nosso Instagram, Todasgroup, que nós iremos te adicionar na nossa lista de transmissão para que você receba o link dos nossos talks de quarta. Outro lembrete que a gente adora dar aqui semanalmente é em função do nosso projeto social Mães de Favela, que a gente tem muito orgulho de participar. Você já vai ver aí na sua tela o QR Code para participar, para poder contribuir com esse projeto. É só você aproximar a tela do seu celular, a câmera do seu celular desse QR Code e você pode contribuir com esse projeto. O Mães de Favela faz parte da CUFA, Central Única de Favelas, e ajuda mais de 640 mil famílias em 5 mil favelas. Para vocês terem uma métrica do poder de ajuda, atualmente 49% das geradoras de renda familiares são mulheres e 47% são autônomas. Então, vocês conseguem mensurar a dificuldade que elas estão passando agora nesse momento de pandemia. Com a sua ajuda, esse QR Code você vai diretamente para o Mães de Favela. A sua doação é um benefício que obviamente é auditado, uma auditoria externa pela ProAudit, parceria da PicPay, e elas recebem um benefício de R$ 120 por 2 meses. Então, se você puder contribuir, com certeza será muito relevante para essas mulheres. Especialmente hoje, nós estamos fazendo o nosso talk gravado em função de uma talker muito especial que mora na França. Então, está com muito fuso horário aí na nossa frente e cedeu gentilmente hoje um horário da agenda dela para fazer esse talk. Então, hoje receberemos Luciana Pérez, que é carioca, casada há 19 anos, mãe de um adolescente de 15 anos, formada em administração com MBA na PUC-Rio e tem 25 anos de experiência em empresas multinacionais. Morou 5 anos nos Estados Unidos, trabalhando como diretora de marca no time global da The Coca-Cola Company e atualmente mora 2 anos em Paris, trabalhando no grupo Danone como vice-presidente de marketing. Além de tudo, ela também é empreendedora na área de turismo no Brasil. Uau! Parabéns! Lu, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você com a gente aqui hoje no Todas. Obrigada a você, Daphne. E eu vou começar, claro, agradecendo a vocês pelo convite, que me tocou por 2 razões. A primeira é pela causa que o Todas Group abraça, nesse momento tão difícil que as mulheres estão vivendo, principalmente as mulheres que são mães e que trabalham e estão muito sobrecarregadas, com filhos em casa, e em um momento em que o mercado de trabalho está muito indefinido, né? Então, eu acho que agora, mais do que nunca, iniciativas como o Todas Group são fundamentais para ampliar a nossa capacidade de nos apoiarmos umas às outras. Segunda razão que o convite me tocou muito foi o fato de eu, nesses últimos dias, ter parado para avaliar um pouquinho a minha trajetória, né? Tentando encontrar algo que possa ajudar as mulheres que hoje estão aqui participando do nosso talk, a refletirem também sobre os caminhos, né, que elas vão viver daqui para frente. Então, a partir dessa reflexão que vocês me proporcionaram, saiu o fio condutor dessa nossa conversa de hoje, que eu estou chamando de liderança com autenticidade, sem medo de colocar o elefante na mesa. E para começar a falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Eu vou me referir a uma autora que eu gosto muito, que já foi até citada no Todas, que é a Brené Brown. Eu vou citar 2 falas dela ligadas à autenticidade, tá? Para começar, que eu gosto muito. Primeiro é a seguinte:
Autenticidade é a prática diária de se desapegar de quem supostamente deveríamos ser e assumirmos quem de fato somos. E a segunda citação que eu acho muito engraçada é a seguinte: se você decidir trocar a autenticidade pela segurança, você pode experimentar os seguintes sintomas: ansiedade, depressão, transtornos alimentares, vícios, raiva, culpa, ressentimento e uma tristeza inexplicável. Essa segunda citação dela me lembrou as propagandas de remédio nos Estados Unidos, que são lindas, mostram todas as vantagens do medicamento e no final tem aquela lista das contraindicações. Enfim, eu acho que todas nós, né, nos identificamos com essas duas frases da sábia Brené. Mas a verdade é que estamos também inseridas hoje, mais do que nunca, numa realidade de ambiente de trabalho altamente competitivo, né? Em que cérebros masculinos e femininos convivem, são igualmente inteligentes e capazes, porém reagem de forma muito diferente ao estresse e à pressão do dia a dia. Até porque o cérebro masculino e o feminino, eles liberam substâncias químicas diferentes. Então, eu não sou a neurocientista, quem me dera eu poder dissertar sobre esse tema com propriedade, mas o que a gente observa, que está escrito e bastante já sedimentado, é que a neurociência mostra que o homem ele tende a ser mais agressivo, ele tende a ser mais competitivo, ele tende a ser mais orientado à ação. E ele tende a atacar um problema de cada vez, né? A gente sabe muito bem disso. Nós, mulheres, sabemos que o homem ataca um problema de cada vez. Enquanto a mulher, o cérebro da mulher e o estilo de liderança da mulher é mais sensorial e visual. A mulher é mais orientada a preservar os relacionamentos, a conversar sobre a situação. E ela ataca várias tarefas simultaneamente, que é o multitasking feminino, né? E muito disso se explica pela oxitocina e pela serotonina que estão presentes, né, no cérebro feminino. E quanto maior, principalmente, a presença da oxitocina num cérebro, menos agressiva a pessoa tende a ser. Por que eu estou abrindo esse parêntese sobre a neurociência? Porque, na verdade, voltando ao que a Brené Brown falou, entendendo essa realidade competitiva, homens e mulheres, estilos de lideranças diferentes, eu acho que a tensão que se coloca para a mulher hoje que está inserida no mercado de trabalho e que quer evoluir, a questão que se coloca é como a mulher cresce profissionalmente sendo fiel a quem ela é e a sua natureza feminina. Em um mundo cada vez mais competitivo, muitas vezes violento para a mulher, onde nós somos bombardeadas por modelos e estilos de liderança que muitas vezes são inadequados para nós, né? Então, como responder essa questão? Como enfrentar essa tensão? É claro que existem inúmeras formas de se responder essa questão, é uma questão complexa e a resposta é uma resposta muito individual. A Daphne vai ter o jeito dela de responder a essa questão, né? Então, muito humildemente, o que eu gostaria de dividir com vocês hoje e compartilhar de uma forma muito aberta é a forma que eu encontrei de lidar com essa questão na minha vida. E, mais uma vez, eu não estou aqui para dar receita de bolo, nada disso. É só para compartilhar um pouco do que funcionou para mim, tá? Então, eu destacaria 3 pontos chaves na busca de resolver essa tensão. O primeiro ponto, para mim, fundamental, foi identificar quais são os valores que me definem e são sagrados para mim. E vou voltar a falar dessa palavra, é muito importante. Valores sagrados para mim. Eles são 2, né? Humanidade é um deles, e eu vou morrer acreditando que nós somos movidos pelo amor e não pelo ódio.
que o ser humano é movido pelo amor e não pelo ódio, e eu vou morrer acreditando que as pessoas, na grande maioria das vezes, elas são bem intencionadas e elas merecem confiança, ser dignas de confiança. Eu sou o que eu costumo chamar, de uma forma, obviamente, bem-humorada, de uma pessoa gentófila. Eu sou uma gentófila, eu gosto de gente, né? Eu sou apaixonada pelas pessoas. E isso caracteriza muito esse meu valor da humanidade. Eu acredito que as pessoas, elas são imperfeitas, que elas merecem uma segunda chance, né? Que todas elas têm um lado bom. E quem, na verdade, olhando para trás, por que eu desenvolvi esse valor de forma tão forte na minha vida? A pessoa que me influenciou foi muito meu pai. E eu acho que cada uma de nós vai encontrar essa referência na sua trajetória. Meu pai, hoje, um senhor de 77 anos, é um médico cardiologista, absolutamente apaixonado pela medicina e apaixonado por servir. E a gente viu no Covid, né, agora, a questão do vírus, quantos exemplos, né, a beleza da entrega e da missão que é, né, ser um médico ou ser uma médica. Então, eu observei a minha infância inteira, a minha vida inteira, o meu pai se solidarizando com o paciente, entendendo a pessoa humana por trás, pensando em como dar conforto para aquele paciente, se preocupando com a família, como lidar com a família, preparar a família. Eu vi o meu pai sofrendo por um paciente que não reagiu a um tratamento. E, mais do que tudo, acima de tudo, eu vi o meu pai, de fato, sendo solidário à finitude humana, né? À fragilidade humana. Então, eu acho que o meu pai, sem ele saber, ali ele já estava me ajudando a entender o que seria ética para mim, né? E como eu lidaria com a humanidade ao longo da minha trajetória. Então, vou falar sobre a ética, que é o meu segundo valor mais importante depois da humanidade. E essa ética também é muito inspirada pelo meu pai, e vem muito observar a ética médica, que eu acho que é sensacional, a forma como os médicos eles se relacionam, eles se respeitam, eles trocam ideias, eles fazem estudos de caso, mesas redondas, eles se consultam, eles se unem para escrever artigos juntos. E quando um paciente quer pedir uma segunda opinião, a forma como eles lidam com isso entre eles é linda. O segundo médico dá a opinião, ao mesmo tempo ele liga para o colega que foi o primeiro que deu a opinião, troca uma ideia com ele e muitas vezes ali eles criam uma aliança e um senso de respeito muito, muito particular. Então, observando também o meu pai, eu aprendi, né, e eu entendi como eu gostaria de lidar ao longo da minha carreira com duas questões que são muito, muito presentes para qualquer mulher que está aí nessa trajetória de liderança, né? Que é como lidar com a competição no ambiente de trabalho e como lidar com o vale tudo, que muitas vezes a competição ela gera, que é o vale tudo do poder. Tudo vale para eu chegar onde eu quero, né? É um pouco esse mundo selvagem que a gente vive, né? E esse mundo, ele nos coloca uma série de obstáculos. Então, eu tenho certeza que todas vocês que estão me ouvindo já devem ter passado por alguma situação na vida em que você começou a observar que o seu par estava dando demonstrações e tendo atitudes de quem, na verdade, queria ocupar o seu lugar. De que um chefe seu também estava demonstrando, através de atitudes e comportamentos, que, na verdade, ele não confiava tanto em você, que ele estava se movendo ali nos bastidores, que ele não estava tendo uma atitude 100% transparente com você. Ou muitas vezes você observa até uma pessoa da sua própria equipe que está tendo uma atitude entre os colegas antiética, de uma competição destrutiva,
e que também está ali trabalhando nos bastidores. Enfim, a questão é como lidar com isso, né? E aí, bebendo da fonte dos meus valores de humanidade e ética, a minha opção, a minha escolha foi por ao longo da minha vida, não entrar nessa cilada da competição e do vale tudo, porque eu acho que essa é uma trajetória que 100% das vezes ela vai dar errado, e me colocar no lugar do outro, praticar a empatia, que é uma palavra tão importante que está ficando banal injustamente, porque ela é fundamental. Conseguir me colocar no lugar do outro, conseguir me transportar, conseguir pensar por que o outro estava agindo dessa forma, observar aquela atitude, colher informações e fatos que me confirmavam que aquela atitude estava acontecendo, né? E tomar coragem para botar o elefante na mesa, que é uma forma que eu brinco de dizer, ter uma conversa difícil, transparente com aquelas pessoas e encarar a situação. E eu fiz isso inúmeras vezes com pares, fiz isso inúmeras vezes com chefes meus e fiz isso inúmeras vezes com pessoas da minha equipe. Sentar, conversar e mais ou menos encaminhar a conversa da seguinte forma. Olha, eu tenho observado isso frequentemente, né? Citar os fatos e as observações, não foi uma vez, foram 2, 3, 4, 5 vezes. Depois de observar por um tempo, eu cheguei à conclusão que nós dois precisaríamos ter essa conversa, porque eu não quero comentar isso com mais ninguém. A pessoa com a qual eu tenho que sentar e conversar é você. Então, eu estou atacando essa questão com você. Então, observar isso, perceber isso, me fez me sentir dessa forma. Então, me abrir para o meu interlocutor e dizer o efeito daquela atitude em mim. O que aquilo estava provocando em mim? O que aquilo estava provocando no ambiente de trabalho, nas nossas equipes? Como as nossas equipes estavam agindo de uma forma diferente, menos produtiva, em função daquela dinâmica que estava se estabelecendo? Como que a empresa poderia estar sendo prejudicada em função daquela dinâmica, porque a energia estava sendo colocada ali no lugar errado. E, sem dúvida, aproveitar essa conversa, eu sempre fiz isso para reforçar o quanto que eu gostaria de buscar uma solução em conjunto com o meu chefe, em conjunto com o meu par, em conjunto com a pessoa da minha equipe, para a gente resolver aquilo, porque o meu objetivo era trabalhar bem com aquela pessoa, o meu objetivo era chegar numa harmonia, o meu objetivo era que os nossos talentos se somassem. Então, colocando o elefante na mesa, eu aprendi a lidar, em muitas situações da minha vida, com a minha visão da ética e a minha visão da humanidade para lidar com a competição e o vale tudo. Então, o primeiro ponto, né, é o entendimento dos valores que me movem e como eu apliquei eles no meu dia a dia. Segundo ponto, que é muito também característico do meu perfil e que me ajudou a responder a primeira questão que eu coloquei, é a minha busca do equilíbrio emocional. Isso ao longo da minha vida toda. Eu realmente acredito que a gente tem que olhar para dentro da gente, né, para a gente buscar o autoconhecimento e principalmente para a gente organizar a nossa cabeça, botar tudo no lugar certo, porque uma cabeça que não está organizada acaba gerando e liderando um corpo que adoece. No final, o corpo vai adoecer, né? Mais uma vez, gente, o meu caminho de equilíbrio, da busca do equilíbrio emocional, passou pela escolha da terapia. A terapia me ajudou muito, foi uma grande aliada e vem sendo uma grande aliada na minha vida. Através da terapia, eu aprendi a controlar 4 palavrinhas que acho que são chaves, né? Sentimentos que são chaves no mundo feminino. O medo, o ego, a culpa e a ter coragem de colocar limite, porque a mulher tem uma dificuldade enorme de dizer não, que tem a ver com a culpa. Então, conseguir controlar essas 4 palavrinhas foi fundamental para a minha vida.
E eu vou falar um pouquinho agora de cada uma delas, né? Já que a gente está botando o elefante na mesa, vamos botar o primeiro? O medo, né? Eu acho que eu, como qualquer mulher, senti muito medo ao longo da minha vida. Principalmente quando a gente começa a crescer e a assumir mais responsabilidades, a gente vai sentindo um medo muito grande. Então, não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu já experimentei inúmeras vezes, de pensar, meu Deus, essas pessoas estão loucas de me oferecerem esse projeto ou de me oferecerem essa promoção, porque eu sou absolutamente incapaz de fazer isso. Eles vão descobrir, esses malucos que estão me oferecendo isso, que eu sou uma farsa, é uma questão de tempo. Hoje não descobriram, mas daqui a um mês eu vou ser desmascarada, né? Um medo muito grande de enfrentar aquela situação, né? E aí, através da terapia e do autoconhecimento, eu acabei, na verdade, virando uma grande fã do medo. Descobri que o medo é fundamental, o medo nos protege e me protegeu muito ao longo da minha carreira. O medo, na verdade, ele nos ajuda a diminuir o risco inerente de qualquer situação que a gente enfrenta na vida. O medo é aquela voz que fala para a gente assim, olha, preste atenção se vem carro do lado direito e se vem carro do lado esquerdo, né? Se prepara bem para atravessar, né? Anda rápido ou pode andar devagar. Então, a gente tem que ouvir o medo e usar ele a nosso favor. E eu acabei aprendendo a fazer isso, né? A entender que, na verdade, o medo ele é muito valioso porque ele me ajuda a me preparar. O medo, ele me ajuda a buscar as informações, a conversar com as pessoas que detêm o conhecimento, a ter a curiosidade para ir a fundo na questão. Ou seja, o medo, ele me ajuda a me preparar de conhecimento, de fatos, para enfrentar uma situação. E eu acho que qualquer mulher bem preparada, com informação, ela acaba sendo mais empoderada. Isso é muito importante para a mulher, ela se firmar como líder, né? Então, eu até observando homens e mulheres que trabalham comigo, eu vejo que uma mulher, ela sempre chega muito preparada para uma reunião, muitas vezes até mais preparada que o homem. Ela tem até um excesso de preparo. E eu acho que muito porque o medo fez com que ela, né, fosse ali CDF nesse sentido. Mas isso é muito bom, graças ao medo, né? A gente está sempre muito bem preparada. Então, eu acho que o medo ele é fundamental, a gente tem que ler, ouvir, pegar o lado muito positivo dele, mas, ao mesmo tempo, dominar ele, porque ele não pode nos paralisar. Esse é o problema do medo. Quando o medo começa a paralisar, ele está desequilibrado, né? Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês, durante a minha trajetória, de como eu consegui vencer o medo. Depois de 20 anos trabalhando na mesma empresa, em que eu conhecia todo mundo, da pessoa que servia o café, todo mundo, era a minha segunda casa. Eu decidi sair dessa empresa, mudar de empresa, numa categoria de produto muito diferente da que eu tinha trabalhado, num país diferente do país que eu estava, e não satisfeita, nesse mesmo momento que eu tomei essa decisão de mudar de empresa e de mudar de país, eu tomei a decisão de abrir um negócio, empreender no Brasil. Eu morando fora do Brasil, empreender no Brasil. Tudo junto. Ou seja, eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu tinha dentro de mim um feeling muito forte de que aquela era a decisão certa e de que eu viveria anos incríveis a partir dali. Mas eu estava apavorada. Apavorada. Então eu decidi processar o medo, né? Sofri alguns dias ali com ele, né? Para digerir ele. Processei ele e pensei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Então deixa eu quebrar esse desafio em partes, porque aí fica mais fácil atacar cada uma delas. Então eu acho que isso é muito importante. Quando o medo te paralisa, quebra o problema. Então, eu resolvi quebrar. A primeira parte que eu resolvi atacar foi, vou mudar para uma empresa nova que eu não conheço nada e tal. Como que eu me acalmo? Como que eu começo a pensar já de uma forma organizada o meu início, para eu ficar menos amedrontada? Então,
Então, eu resolvi buscar ferramentas, dicas de como me preparar para os meus primeiros 90 dias na empresa. E achei um livro sensacional, que eu nunca mais me livro dele, que se chama My First 90 Days, Meus Primeiros 90 Dias. Eu, 3 meses antes de começar a trabalhar na empresa, já estava lendo o livro. E isso para mim foi muito importante, porque ali eu comecei a processar, sair do estágio de medo e partir para a ação, organizar a minha cabeça. Já me acalmou. Para abrir um negócio no Brasil, eu também resolvi quebrar o problema. Falei, não, primeiro que eu tenho que fazer aqui é estudar, entender a oportunidade de mercado, achar um viés para o meu negócio que eu quero abrir que seja único. Então, a primeira etapa é a pesquisa. Terminei a pesquisa, oba, calma, Luciana, agora vai para o próximo. Fiz um esboço do projeto. Depois eu tinha um desafio de convencer e influenciar minha família, que é enorme, uma família nordestina, cheia de ramificações, convencê-los de que aquela ideia seria bacana para todos e engajá-los no projeto comigo. Então, eu comecei a pensar nas minhas estratégias. Então, eu fui vivendo aquilo etapa a etapa. E com uma preocupação muito grande de não me colocar como salvadora da pátria para abrir esse negócio, de que eu não conseguiria fazer sozinha. Então, também, eu fui montando uma forma, um modelo de negócio que um representante de cada braço da minha família estaria comigo naquilo. Então, isso também me deu um conforto, porque não era eu que tinha que resolver tudo só. E por aí eu fui. Então, eu acho que naquele momento, no final de 2018, ouvir o medo, entender, processar o medo, né, e usar ele a meu favor, me fez hoje, 2 anos depois, se eu olho para trás, isso me fez viver os 2 anos mais incríveis da minha vida até agora, de crescimento pessoal e crescimento profissional. Eu não me arrependo, mas eu fiquei paralisada num primeiro momento. Então, botamos o elefante na mesa do medo, agora eu vou botar o elefante na mesa da culpa. A culpa e a dificuldade de se colocar limite. Enfim, eu acho que a gente nasce, né, mulher, com um saldo já de culpa gigantesco. 1000 pontos, né, no débito da culpa. E eu vou começar falando da própria culpa que a gente sente na nossa vida pessoal, né? O trabalho também, é difícil administrar a culpa no trabalho, mas é muito difícil administrar a culpa fora do trabalho. Né? A verdade é que a gente sofre pressão de todos os lados, né? A gente sofre pressão dos nossos amigos, né? Que estão sempre lindos nas mídias sociais, magros, né? Inteligentes, bem-humorados, frequentando os lugares certos e amigos das pessoas certas, né? Sempre felizes, perfeitos. A gente enfrenta também pressão dos nossos parceiros ou das nossas parceiras. A gente enfrenta pressão dos nossos pais. E a gente enfrenta a pressão dos nossos filhos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o dos filhos. Quando uma mulher mãe, ela opta por ter uma vida própria, as crianças, os filhos dessas mulheres, eles normalmente se tornam um pouco mais demandantes, porque eles percebem isso, claramente. E aí, como que você controla a culpa numa situação que você está lidando ali com o seu filho, né? São tantas emoções ali envolvidas. O que eu acabei aprendendo, né? Essa culpa ela só é passível de ser controlada se no momento em que a situação acontece, em que a criança ela te pressiona, você consegue, na verdade, fazer o exercício de se teletransportar de dentro de você e você vira um drone, quase que um drone ali em cima daquela situação, e um drone virado para a criança. Então, quase que a capacidade de você sair do seu sofrimento interno e observar a criança, começar a observar a criança. Então, aquele mesmo exercício que eu falei da empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, na medida que você consegue observar a criança, gente, eu tenho certeza, as mães que estão me assistindo, eu tenho certeza que a gente conhece os nossos filhos, nós temos essa capacidade. Se a gente, naquele momento, sai do nosso sofrimento, da nossa culpa e observa a criança,
a gente vai conseguir identificar se aquela demanda que está sendo feita naquele momento, ela é real e necessária, ou se aquela demanda da criança, naquele momento, ela é uma chantagem. Existem demandas reais e necessárias, mas existe muita chantagem. A gente só consegue identificar isso quando a gente sai do nosso corpo e observa a criança, né? E aí, na medida que a gente consegue, com uma distância maior, uma perspectiva maior da situação, observar a criança, a gente consegue, então, identificar como que a gente vai agir. Então, eu vou atacar aqui a questão real e necessária. Então, eu tenho que agir de uma forma. Ou como que eu vou atacar aqui a chantagem, né? E aí, eu acho que a resposta, mais uma vez, é sentar e conversar. Colocar o elefante na mesa. Não fugir da situação, colocar o elefante na mesa. Então, um exemplo para vocês um pouco da minha trajetória. Eu optei na minha vida de mãe por nunca, em momento algum, sair de casa escondida do meu filho. Nunca. Nunca saí de casa escondida do Lucas. Ele hoje tem 15 anos. Eu podia chegar atrasada no compromisso, mas eu ia sentar, eu ia conversar, eu ia explicar. E depois eu ia sair, ele vendo eu sair de casa. E aí a conversa passava sempre primeiro pela minha explicação para ele da importância que o trabalho tem para mim. De como o trabalho não é fonte de sofrimento. A mãe não vai sair para sofrer, coitada, para um sacrifício. Ao contrário, o trabalho era fonte de prazer, era fonte de aprendizado, para mim era fonte de crescimento. Eu estava indo para um lugar que era muito bom, que eu me sentia muito bem. Explicava para ele da importância do trabalho para a família toda, não só para mim, para a nossa família. Explicava para ele que o trabalho era que nem a escola. Ele ia para a escola, tinha que fazer dever de casa, eu ia para a minha escola e tinha dever de casa para fazer também. E que a gente ia sentar no final do dia fazer o dever de casa juntos ali, ele o dele e eu o meu. E eu aproveitava, principalmente, para colocar nessa conversa o quanto eu amava ele, o quanto ele era a coisa mais importante na minha vida, e o quanto que eu aprendia com ele também, o quanto que ele me inspirava, e que não existia aquela competição, porque, na verdade, ele estava acima de qualquer coisa. Enfim, conversas difíceis, conversas que exigiam que eu tivesse calma, porque não adiantava ter essa conversa chorando, nervosa, que não ia funcionar, mas que funcionaram. Então, dessa forma, eu fui aprendendo a lidar com a culpa e eu fui aprendendo a colocar limites em situações de chantagem ou situações que eu precisava colocar um limite ali para o meu filho. E o mesmo eu apliquei em uma série de situações com meu marido, com os meus pais, com os meus amigos. Agora eu vou falar de uma outra área bem assim sensível, chamada ego, controle do ego, né? E isso para mim, controlar o meu ego, foi fundamental para atingir esse equilíbrio emocional. E para eu conseguir fazer esse exercício de sair de dentro de mim, parar de ser obcecada comigo mesma e observar o meu interlocutor, ler o entorno, ler a situação, praticar a empatia e a humanidade que me é tão cara. Enfim, gente, o ego é uma coisa muito positiva, pelo amor de Deus, tá? O que não é positivo é quando ele está descalibrado, né? Quando o ego vira um transtorno de personalidade narcisista. Isso existe, né? É uma doença mental, tá? Então, durante a minha trajetória, e na medida que a gente vai crescendo, que a gente vai assumindo mais responsabilidade, que a gente vai tendo uma equipe maior, que a gente vai criando um nome, né? Que a gente vai exercendo um poder maior sobre tudo, em que a gente vai ganhando mais dinheiro, né? É muito fácil, na verdade, sermos todos picados pela mosca azul, né? Que é aquela mosca que, no final, ela causa na gente a sensação errada de que nós somos mais importantes do que realmente somos, né? E que aumenta a nossa sensação de importância no mundo. E isso faz com que a gente, muitas vezes, comece a ter atitudes como
monopolizar as conversas. Eu estou na conversa para falar de mim. Então, vamos todo mundo aqui, ó, prestar atenção em mim, que eu vou fazer aqui um show nessa conversa, né? É uma pessoa que começa a demandar muita atenção e um séquito de fãs, né? Uma pessoa que não aceita receber feedback, crítica, né? Uma pessoa que se encanta muito facilmente com o sucesso, o poder, o brilho, a beleza, né? Uma pessoa que inveja o outro, mas principalmente acha que ela é invejada por todo mundo. Eu sou digna de ser invejado por todo mundo, né? Mas o que existe de mais preocupante no transtorno da personalidade narcísica é a total falta de empatia com o próximo. A incapacidade de você sequer ter vontade de conhecer, enxergar a necessidade e o sentimento dos outros. Porque o que importa apenas no mundo é você. É você se enxergar, é o que você está sentindo. Isso é uma coisa horrorosa. Então, a minha luta, o tempo todo, eu tenho ali ó, um check-in com o meu ego. Como é que ele está? Né? Eu estou muito obcecada por mim mesma, eu estou conseguindo olhar o próximo. Então, eu uso algumas táticas para me ajudar, me disciplinar. Então, por exemplo, toda reunião que eu entro, toda a negociação que eu tenho que liderar, toda a conversa e recomendação com lideranças que eu tenho que colocar, eu entro na reunião pensando, Luciana, fica atenta se você vai usar a estratégia, eu vou falar em inglês, depois eu vou traduzir, de push, pull ou step away. Traduzindo, se eu vou usar a estratégia de puxar, empurrar uma recomendação, ou uma decisão, ou um consenso, se eu vou construir junto com a audiência, então não é empurrar, eu vou fazer com que as pessoas cheguem àquela conclusão junto comigo, eu vou construir junto, ou se eu vou me retirar daquela situação e ganhar tempo para depois voltar com novos argumentos. Então, na medida que eu entro na reunião já com isso na cabeça, eu tenho que identificar durante essa reunião e esse momento se eu vou usar, qual das 3 estratégias que eu vou usar ou como que eu vou conjugar as 3. Isso automaticamente me faz sair de mim e dessa obsessão, se eu estou falando bem, se meu cabelo está bom, e eu me coloco observando a audiência, porque eu só consigo definir qual estratégia que eu vou usar se eu observar a reação da audiência, se eu ler o ambiente, o entorno. Então, eu uso essa técnica para me colocar focada no entorno, no contexto, e tirar o foco de mim. E vem funcionando bem, pelo menos comigo, ter essa disciplina, né? Porque, gente, o perigo da gente não controlar o nosso ego é a gente, na verdade, nos cegarmos, né? Virar uma pessoa cega em relação a mim mesma e em relação ao mundo. Isso acaba gerando um distanciamento horrível entre o líder e a sua equipe, o líder e os seus pares, o líder e o seu chefe. Se você cria uma redoma de poder e de perfeição tão grande, de distanciamento tão grande ao redor de você, que na hora que você vai pisar numa casca de banana ou que você precisa corrigir uma atitude errada, ninguém vai te estender a mão ou vai sentar com você para conversar e dizer, olha, Lu, presta atenção nisso, isso aqui está acontecendo. Ninguém vai fazer isso. Você fica absolutamente cega. Então, eu acho que, na verdade, quando a Brené Brown fala da autenticidade, que tem muito a ver com mostrar a vulnerabilidade, isso tem muito a ver com o controle do ego. Porque um líder que controla o seu ego, ele demonstra a sua vulnerabilidade e usa a sua vulnerabilidade como uma arma extremamente poderosa. Porque a vulnerabilidade é esse medo de não colocar o elefante na mesa. A vulnerabilidade é dizer para a equipe, eu não sei essa resposta, mas a gente vai construir junto. A vulnerabilidade é
é mudar de ideia, dizer, gente, eu tomei uma decisão errada, eu vou desconsiderar essa decisão, vamos repensar. Eu ouvi e repensei. A vulnerabilidade é pedir feedback, é dizer, olha, eu estou te ouvindo, você tem razão, eu vou mudar essa atitude e eu me comprometo com você a mudar. Isso tudo gera um ambiente muito mais produtivo, um ambiente em que todo mundo se sente muito mais incluído, um ambiente em que todo mundo constrói junto, se sente à vontade de discordar, né? E como líder, ao contrário, você só cresce controlando o seu ego e observando o entorno e assumindo a sua vulnerabilidade. Enfim, eu acho que aqui eu encerro essa parte da busca do equilíbrio emocional, porque acho que já botei o elefante na mesa, falei um pouquinho do medo, do ego, falei da culpa, falei de colocar limite. E eu vou para o terceiro ponto, né, que para mim foi importante nessa trajetória e que me ajuda a chegar na minha liderança autêntica, que é a minha... Eu sou obcecada por unir a minha realização pessoal com a minha realização profissional. Essa coisa da união, né? E a minha realização pessoal aqui é a minha realização como mulher, o meu lado feminino, é a minha realização como mãe, é a minha realização como filha, é a minha realização como amiga, é a minha realização como prima. E, claro, a minha realização profissional de continuar crescendo e tendo paixão pelo que eu faço. E unir esses dois mundos não é uma coisa fácil, né? Eu acho que na minha vida, assim como na vida da maioria das mulheres, existem momentos determinantes em que nós somos confrontadas com esse falso dilema, né? Porque eu acho que isso é um falso dilema. Esse falso dilema do pessoal ou profissional. Quais são esses 3 momentos, pelo menos na minha vida, em que eu fui confrontada com isso? Primeiro, o casamento, o momento que eu decidi casar, me juntar, o que quer que seja. Segundo, a maternidade, o momento que eu me tornei responsável por uma vida, né? E descobri um amor que não existe no mundo, né? O amor de uma mãe com um filho. E um terceiro momento é o momento em que a sua trajetória profissional ou pessoal é interrompida. Ela sofre uma interrupção. Ou um ciclo se acaba, que no meu caso foi o momento que eu saí da empresa que eu trabalhei 20 anos, né? Então, nesses 3 momentos, que foram momentos determinantes, eu me vi com esse dilema. E aí, a minha decisão foi optar pela interseção desse mundo, foi desconstruir o dilema, dizer, Luciana, não tem dilema, vamos tentar juntar. E, mais uma vez, nesses momentos, foi muito importante para mim ter a coragem para ter conversas difíceis e colocar o elefante na mesa. Junto à minha família, junto ao meu marido, junto aos meus pais, junto aos meus empregadores, aos meus colegas profissionais, chefes, enfim. E buscar soluções junto com eles, para unir esses 2 mundos. Vou dar um exemplo aqui, que foi o exemplo de meu filho com 5 meses, eu voltando de licença maternidade. No primeiro dia, eu recebi um convite para assumir uma nova função. Incrível. Algo que eu nunca tinha feito, também não sabia nem por onde começar. Mas como pré-requisito para aceitar esse convite, eu tinha que passar 3 semanas fora do Brasil. Vocês estão me ouvindo, gente? Continua bom o áudio? 15 dias entre Estados Unidos, 3 semanas entre Estados Unidos e México. E na época eu estava amamentando meu filho. Então eu não queria passar 3 semanas longe. E eu não queria perder essa oportunidade. Enfim, sentando com a família para conversar, botando o elefante na mesa, porque é claro que tinham pessoas da minha família que falavam, não vai aceitar, é um absurdo. Outras que falavam, não, talvez tenha um jeito. A solução que eu encontrei foi levar o meu filho comigo nessa viagem, com 4 meses, levar a minha mãe para me ajudar, porque ela falava algum inglês, dava para se comunicar, e ainda resolvi levar a minha sogra, porque se a minha mãe tivesse um mal-estar, precisasse de ajuda, sendo já uma pessoa idosa, tinha uma outra pessoa para ajudá-la.
E eu optei por financiar essa viagem para essas duas mulheres, né? E pela primeira vez na minha vida, passar 3 semanas morando no mesmo quarto de hotel com meu filho, minha mãe e minha sogra, todas juntas. Algo que tinha sido motivo de muita sessão de análise antes do meu filho nascer, como eu vou, né, perder a minha privacidade e de repente eu estava colocando essa solução na mesa e partindo para isso, vai dar certo. Porque, na verdade, aquelas 3 mulheres tinham um objetivo em comum, estavam unidas ali naquela função. E foi incrível, foi incrível. Deu tudo certo, até hoje a gente senta e ri das situações que a gente viveu. Meu filho adora ouvir essa história. E eu acabei naquela viagem desconstruindo uma série de tabus que eu tinha na minha cabeça que não faziam o menor sentido sobre mãe e sogra e perder a privacidade. Acabou tudo aquilo. Foi mais barato do que os anos de análise. A conta saiu mais barata naquela viagem. Enfim, é isso. Eu estou talvez bastante atrasada em relação ao tempo, né? Queria finalizar também humildemente aqui, mais uma vez eu estou dividindo um pouco da minha experiência, né? E essa não é a resposta. Cada uma de vocês vai ter que achar a resposta dentro de vocês. Mas eu queria finalizar com 2 mensagens. Primeiro é que eu aprendi que unir esses 3 aspectos, né? Os meus valores, que são sagrados, a minha busca do equilíbrio emocional, e unir a minha realização pessoal com a minha realização profissional. Então, essas 3 coisas juntas me fazem sentir coerente comigo mesma, inteira e, o mais importante, livre. Livre. Unir essas 3 coisas me dá uma sensação de liberdade que não tem preço. Então, desenvolver a minha liderança com autenticidade foi a minha forma de estar inteira nesse mundo e de ser livre. Eu realmente optei por assumir quem eu sou. E eu sou a Lu Feres. E eu sou chamada de Lu Feres na minha família, entre os meus amigos. Eu sou chamada de Lu Feres pelo CEO da minha empresa, por todo mundo. E eu sou a Lu Feres em qualquer ambiente que eu estou. Segunda mensagem. Se paga um preço alto por isso? Sim, se paga. Se paga um preço muito alto. E é o preço que qualquer mulher paga por ser livre. É muito difícil a gente viver de acordo com os nossos valores. Isso exige preparo, isso exige capacidade de adaptação, isso exige muito trabalho duro, trabalho muito duro. E isso exige, principalmente para uma mulher executiva que está no mercado de trabalho, foco no resultado. Então, também o que me deu essa liberdade, e eu sou respeitada hoje sendo uma líder autêntica, porque eu atingi os resultados. Eu mostrei para os homens que trabalhavam comigo e tinham um estilo de liderança diferente, que aquele meu estilo de liderança funcionava. Não importa que era um estilo diferente do dele, mas eu estava ali entregando o resultado. Nós 2 estávamos chegando no mesmo lugar, os 2 estavam entregando o resultado. Eu do meu jeito, ele do jeito dele, eu respeitando esse jeito dele e exigindo ser respeitada pelo meu. Enfim, dá um trabalho danado, mais uma vez, a gente viver de acordo com os nossos valores. Mas o saldo é muito positivo, gente. É uma sensação muito gratificante. Então, eu acho que essas são as 2 mensagens aí finais que eu queria deixar com vocês. Que lindo, Lu! Estamos todas aqui hipnotizadas por você. Muito obrigada por compartilhar tudo isso. Foi incrível ter perspectivas tão fortes em função da sua. Eu ressignifiquei aqui o medo, adorei essa visão de preparação. Mudou muita coisa para mim, tenho certeza que para todas nós. Muito obrigada. A gente separou algumas perguntas aqui das meninas das mulheres que estão sempre participando de todas, então a gente comunicou
a oportunidade incrível que a gente teria de ter um talk com você. E eu separei 3 perguntas para fazê-la. Então, a primeira pergunta é da Anita Varela. E ela pergunta: o que tem sido mais desafiador nesses momentos de pandemia para você? Para mim, o mais desafiador tem sido manter uma conexão estreita com a minha equipe virtualmente, né? Quando a gente passa a não conviver mais no dia a dia, ter o contato físico, é mais difícil ler o outro, né? O que eu falei sobre a questão da empatia. Então, eu fui aprendendo a buscar soluções para lidar com esse distanciamento físico. Então, eu acho que quando a gente está distante fisicamente, isso exige com que a gente, na verdade, intensifique o contato virtual. Minha preocupação é muito grande das pessoas que trabalham comigo, elas perderem o senso do contexto da organização, o que a organização está vivendo, né? A informação e o entendimento do todo. Minha preocupação é que elas percam a noção da prioridade, do que é importante atacar naquela semana. E eu sou muito sensível ao fato de que essas pessoas, homens e mulheres, estão cuidando dos filhos em casa, estão tendo que cozinhar, né? Estão cuidando dos próprios pais. Então, essa questão de dar um foco e uma prioridade para que eles possam também planejar a semana deles, para mim é muito importante, ajudá-los a se ajudarem. Então, o que eu fiz foi, eu comecei a criar reuniões. Toda segunda-feira eu faço uma reunião de check-in com a minha equipe. Segunda-feira de manhã. A gente se reúne, todo mundo. E a primeira coisa que eu pergunto é como é que eles estão se sentindo, se eles querem dividir alguma situação que eles estão vivendo, uma situação boa, uma situação ruim. Então, a gente começa checando como a gente está se sentindo. Eu começo até falando assim, como vocês estão se sentindo? E depois a gente avança para a questão das prioridades da semana, as pessoas dividem, olha, essa semana está complicada, eu estou com esse problema, e ali a gente começa a criar estratégias da gente se ajudar. E no final daquela semana eu faço uma reunião de check-out, em que eu comemoro e celebro com eles o que a gente fez aquela semana, o que deu certo, o progresso da equipe, todo mundo vibra com a conquista do outro. Então, eu intensifiquei muito mais o meu contato com a equipe, fazendo esses momentos de grupo e fazendo também muito mais o coaching individual, tendo conversas individuais. Então, esse foi o maior desafio, como não perder empatia, como não perder essa conexão. Vou tocar um ponto também muito pessoal, que foi o desafio de eu também conseguir colocar limites para mim, de horário de trabalho, porque como a gente está em casa, se a gente deixar, a gente trabalha 24/7. Então, também, no início, foi muito desorganizado para mim. Eu estava ainda tentando entender aquela situação. E aí, depois, eu comecei a estabelecer mais os meus horários, me desconectar e avançar nisso. É isso. Perfeito. A Ana Paula Lira perguntou, considerando a mudança de país e a necessidade de adaptação de rotina familiar e profissional a diferentes culturas, como você conseguiu alinhar sua evolução profissional com a sua família? Colocando o elefante na mesa, né? Vamos lá, tendo as conversas difíceis e buscando soluções junto com eles. Eu mudei 2 vezes de país, eu saí do Brasil e morei 5 anos nos Estados Unidos e já estou há 2 anos na França. Então, essas decisões foram, sem dúvida alguma, tomadas primeiro em conjunto com meu marido, isso é fundamental, eu estou casada há 19 anos e ele tem sido um parceiro excepcional, porque ele precisou abrir mão, né, do crescimento de carreira dele, e ele entendeu e foi absolutamente generoso em entender que a família ganhava com aquela mudança, todos nós ganhávamos, do meu lado profissional, o meu filho pelas experiências que ele ia viver, ele mesmo, meu marido, pelas experiências que ele ia viver. Então, essa parceria com ele foi essencial, eu diria que foi o fator-chave. Depois, também o apoio dos meus pais e o entendimento de que a gente vai buscar formas de se conectar e de se encontrar, e por eu estar ausente fisicamente, isso não significa que eu vá ser uma filha ausente, ao contrário, eu busco sempre falar com eles, checar como é que eles estão, me fazer presente de outras formas. E chegando num país,
Eu busco sempre, primeiro, entender a cultura, né? Eu tento não trazer, eu trago, claro, a minha brasilidade, todas as referências, né, de relacionamento, de ser brasileira, mas eu tento também ter empatia com aquela cultura, me colocar no lugar do francês, me colocar no lugar do americano, entender que eles não são perfeitos, mas que tem coisas muito bacanas que eu posso aprender com eles, coisas lindas na cultura deles, na forma que eles reagem ao mundo, que eu posso aprender e somar a minha raiz brasileira, ao meu playbook brasileiro. Então, eu busco ter muita generosidade na forma como eu entendo a cultura e eu tento não criticar, eu tento também abrir mão do julgamento e de me entregar àquela experiência, sabendo que ela vai ser uma experiência difícil, principalmente o primeiro ano de adaptação é muito difícil, muito difícil. Então, eu também não me cobro muito, porque eu sei que vai ser um ano mais difícil, mas eu sei que passado o segundo ano, a coisa só vai melhorando, porque eu já estou mais confortável, já sei falar mais a língua, meu filho já tem amigos, meu marido já fez amigos, a gente já está ali, já somos mais fortes naquela situação. E ver o lado bom, sempre o lado bom da experiência. Toda experiência tem um lado ruim. Eu sempre vou perder alguma coisa quando eu me mudo, quando eu saio da minha zona de conforto. Mas eu sempre tento olhar o que eu ganho e não ficar apegada ao que eu perco. Maravilhoso. A nossa última pergunta é da Denise Brandão e ela pergunta: o que é fundamental na organização de tempo e estrutura para conseguir produzir tanto como uma VP de multinacional, mais empreendedora, mais esposa, mais mãe? Ai, meu Deus. Ai, eu não sei se eu sou um exemplo para responder essa pergunta. Eu vou responder de uma forma muito honesta, transparente como eu sou, colocando a minha vulnerabilidade aqui. É difícil, mas para mim o que funciona é o seguinte: eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar na área que eu trabalho, marketing, que tem contato com pessoas, que entende o consumidor. E eu realmente estou amando essa experiência de ser empreendedora. Então isso me move, isso acaba gerando dentro de mim uma energia um pouco inesgotável. Como eu gosto do que eu faço, eu vou e aquilo me alimenta. Então, eu diria para você que o que eu estou aprendendo ao longo da vida, e eu tenho 46 anos, ainda preciso aprender mais com relação a isso, é colocar limites em mim mesma. Então, essa coisa da organização do tempo é fundamental, mas isso exige você colocar limite. Então, eu tenho aprendido que eu preciso, para poder me dedicar ao meu negócio familiar, a empreender junto com a minha família, eu preciso saber que tem um momento que meu tempo de dedicação ao meu trabalho, ele tem que parar. 7 horas da noite, 7h30, ali parou. E aí eu preciso jantar com a minha família, o momento do jantar é sagrado. E aí depois eu fico mais 1h, 1h30, não mais do que 1h30, eu me dedico ao meu papel de empreendedora. Eu sei que no final de semana eu vou ter que me dedicar ao meu papel de empreendedora. Não tem jeito. Mas eu divido essa dedicação um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo, para também não ficar muita coisa e acabar virando um sofrimento para mim. Então, eu acho que esse equilíbrio do tempo, para eu sempre encontrar no dia tempo para fazer o que eu mais amo, que é estar com a minha família. Muitas vezes é ouvir música. Gente, uma besteira, mas, por exemplo, eu adoro a minha casa, decorar a minha casa. Eu tenho um lado meu muito feminino de cuidar da casa. Então, preciso achar um tempinho para fazer alguma coisa em casa, uma coisa que eu gosto. Eu adoro dançar. É o exercício que me dá mais prazer. Então, às vezes, eu fico igual uma maluca dançando em casa, sozinha, igual uma louca. Mas eu sei que aquele momento ali, aqueles 5 minutos, são super importantes para mim, é o meu momento. Aí depois eu vou e faço outra coisa. Então, essa coisa de equilibrar o meu tempo e não deixar de fazer coisas que me dão prazer, eu venho aprendendo, e a colocar o limite. Porque se eu não coloco o limite, eu não acho tempinho para fazer um pouquinho de cada coisa que me dá prazer. Né? É isso. Isso pelo menos é o que tem. Eu ainda preciso melhorar mais uma vez, mas estou chegando lá.
Ótimo, Lu. A gente sempre tem também aqui as perguntas, que são as perguntas clássicas do nosso talk. E a Ah, gente é começa verdade. com um livro, uma série ou um filme que você teria para indicar para a gente. Você me explicou direitinho, eu fiz o dever de casa aqui. Então, livro, tá? Eu citei alguns, mas só para recapitular, eu gostaria de sugerir 3, 2 da Brené Brown. Eles já foram até citados alguns aqui no Todas, eu já vi. É o Rising Strong, aí vou precisar da sua ajuda para achar o título em português, desculpa, porque eu tenho o livro aqui em inglês. E o Daring Greatly, que são os 2 títulos dela que eu mais gosto. E tem uma autora sul-africana que eu descobri através de um TED Talk, que eu fiquei apaixonada por ela. O nome dela é Susan David. Ela escreveu um livro recentemente chamado Agilidade Emocional, Emotional Agility. Ela é engraçadíssima, ela escreve super bem. O livro é uma delícia de ler e tem várias dicas práticas, então ele me ajudou muito, esse livro. E, claro, o livro que eu falei, do First 30 Days, dos primeiros 30 dias, do Michael D. Watkins, é o nome do autor. Gente, um filme. Eu amei Os Dois Papas, do Fernando Meirelles. Eu amei, não porque eu sou ultra religiosa ou porque é um filme de religião, não é o caso. Eu amei porque esse filme é sobre a importância do diálogo, sobre a empatia que é gerada por aqueles 2 homens que são representantes de pensamentos e filosofias absolutamente opostas dentro da Igreja Católica. E o filme é sobre a conexão que existiu entre eles, o diálogo e a capacidade dos 2 de saírem de dentro de si e se transportarem para o outro e buscarem ali uma solução juntos. Então, acho que ele é um belíssimo exemplo do que eu acredito. É um filme sobre a humanidade, né? Sobre a importância do diálogo. Eu acho que o mundo está precisando tanto disso, o Brasil principalmente, tão dividido, tão polarizado, enfim. Personalidade. Eu virei fã de carteirinha, tenho que confessar, da presidente da Nova Zelândia. Presidente não, minto, falei uma besteira enorme. Primeira-ministra, não é presidente, primeira-ministra da Nova Zelândia. Eu não sei pronunciar o nome dela direito, é a Jacinda Ardern. Ela tem 38 anos, essa mulher. E ela dá uma lição de humanidade para o mundo, de liderança e humanidade. A forma como, em 2019, ela respondeu ao ataque terrorista horroroso, sangrento, que matou 50 pessoas numa mesquita na Nova Zelândia, foi linda a forma como ela respondeu a isso. A campanha de comunicação, o posicionamento dela como líder, de colocar limite, de comunicar de uma forma absolutamente clara para a população medidas rígidas que ela implementou durante o início da pandemia, foi um exemplo para todo mundo, né? A empatia, a humanidade dessa mulher. Eu virei presidente do fã-clube dela, aprendo muito com ela, observando os atos dela, né? E sou fã da Michelle Obama também. Eu acho que todas nós temos que ser fãs de mulheres afro-americanas, negras, que chegaram onde essa mulher hoje chegou. Essas são as mulheres que têm mais a ensinar para o mundo, para qualquer mulher. Né? A Michelle é uma pessoa incrível, uma mulher extremamente simples, humana, real, e por isso ela tem uma força impressionante. Então, também sou fãzona dela. São essas. Não sei se eu fiz o dever de casa direitinho, né? O meu jeitinho CDF de me preparar excessivamente, talvez tenha falado demais, mas levei muito a sério aí o seu pedido, Daphne. Obrigada, você foi maravilhosa, acrescentou demais. Eu queria te pedir uma mensagem final para a gente finalizar esse talk tão rico que foi com você, Lu. Jesus, uma mensagem final.
Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a mensagem é essa, por favor, não troquem a autenticidade pela segurança, porque vocês podem ter todos aqueles efeitos colaterais, as contraindicações que eu mencionei no início, né? Optem por abraçar uma vida que seja não o que se espera de você, mas o que você realmente é, né? Acho que é isso que eu desejo, que todas nós encontremos sucesso, nosso potencial, entendendo e potencializando quem somos realmente. É isso. Muito obrigada, Lu. Você foi incrível, realmente inspiradora. Mais uma vez a gente agradece pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e generosidade de contribuir tanto com a gente. Muito obrigada. Nada, gente. Boa noite aí para todas vocês. E super obrigada, Daphne, Renata, todo mundo do Todas Group. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.